E aí pessoal, beleza pura? Bem-vindos mais uma vez ao seu canal de vídeos. Tendo alguma dúvida a respeito da faixa do cidadão, é só você postar aqui nesse númerozinho, só você enviar pelo WhatsApp. Eu só peço que você se apresente, fale seu nome, fale qual que é a sua dúvida, de onde você é, qual que é a sua cidade, que eu vou anexar no próximo vídeo e a gente vai estar sempre aqui nesse contato, beleza? Por favor, não esqueça de colocar seu nome e se apresentar, tá ok? Hoje eu vou começar com uma dúvida do Frederico, lá de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Fui mandado embora do trabalho e gostaria de instalar minha antena móvel em casa, tem problema? Frederico, primeiro, lamento muito por ter perdido seu emprego, a situação não está fácil, né? Gostaria de instalar minha estação móvel em casa, tem problema? Não, não tem problema. Olha só, isso aqui é uma antena móvel, tá bom? Então, se você quiser instalar essa antena móvel em casa, o que você precisa? Esse aqui é o elemento irradiante, tá? Quando você instala no caminhão ou instala no carro, o carro se torna o elemento radial. Então, o elemento irradiante fica na parte superior, o elemento radial fica embaixo, aí você tem um sistema completo. Se você for instalar isso aqui na sua casa, você vai precisar de fazer um sistema radial. O que você pode usar como um sistema radial? Você vai ter aqui o cachimbo que vem na parte inferior, você vai ter que isolar ele da base da sua casa, né? E o elemento radial você pode usar 3 metros de fio coaxial. Simples, você vai colocar. O negativo, a grosso modo, você vai pegar a parte do vivo do fio e vai colocar na parte do centro do cachimbo, né? A parte isolada, para poder ficar aqui na parte do elemento irradiante. E o elemento radial, que é a parte de baixo, a malha do cabo, você vai ligar nele. É legal você fazer um choque, né? Fazer um choque porque aí o seu rádio ele vai transmitir. O rádio não sabe o que é cabo, o que é antena, né? Você precisa sinalizar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma garrafinha PET de 600 ml de refrigerante e você vai dar 8 voltas nela, assim, de cabo coaxial que está vindo do rádio para a antena. Você vai dar 8 voltas e você vai dar um jeito de fixar aquilo ali, porque a partir daquele shunt, daquele choque, é que o equipamento ele vai entender que daqui para cá é cabo, daqui para lá é antena. Aí ele vai transmitir no seu sistema irradiante, no seu sistema radial. Não se esqueça disso. Como assim, alemão? O rádio, vou pegar esse VHF aqui, o rádio está aqui, né? Aí você vai ligar aqui o conector, o cabo. Só que o rádio não sabe se isso aqui é uma antena, se isso aqui é um conector. Ele não sabe, ele é só um elemento de transmissão. Então, quando você faz um shunt, um choque, lá coladinho na antena, ele vai entender, é um sinal elétrico de que lá naquela parte lá atrás, começa a antena. Então, ele vai transmitir não pelo cabo, mas a partir da antena. E é só isso, você vai ficar muito feliz, tá bom? Estima que você consiga o seu emprego de volta, ou outro emprego melhor. O Edivaldo, lá de Goiânia. Gostaria de instalar um PX no carro. Eu atendo fazendas. Sou veterinário. Gostaria de instalar o rádio no carro para conversar com os fazendeiros que tem rádio. Qual é o melhor rádio que eu posso ter para essa função? O Edivaldo, lá de Goiânia. O Edivaldo, vai depender muito do que o pessoal está usando lá na fazenda. Se eles utilizam PX, você pode comprar um rádio PX, né? Se eles utilizam VHF, você vai ter que comprar um VHF e perguntar para eles qual é a frequência que eles utilizam. Não é você comprar um rádio para poder colocar no seu carro e de repente aquilo vai funcionar. São frequências distintas. Eu acho engraçado, né, quando a gente não tem muito conhecimento, aí a pessoa fala assim, não, porque o rádio lá do exército, ele é frequência fechada. Não existe frequência fechada. Se você tiver com um frequencímetro externo, desses de mão, bem genérico, perto de uma estação transmitindo, ela vai o frequencímetro te mostra a frequência que está tendo transmissão ali. Aí se você tiver um all-band, né, um equipamento aí com todas as bandas de frequência, você vai conseguir escutar, ou se ele transmitir, se for um transceptor, você vai conseguir falar também. Essa é a diferença de um receptor. Você tem um rádio no seu carro, um rádio Pioneer, ou um Alpine, ou um Bosch, ele é um receptor. Quando você tem um rádio que você também fala através dele, ele é um transceptor. Então, a gente fala assim, eu tenho um rádio amador no carro. Não, rádio amador somos nós, rádio operadores somos nós, beleza? Então, Edivaldo, você vai precisar de saber qual que é a frequência que eles operam para que você possa... Cuidado com isso, tá, cara? Para não ser invasivo, para não parecer que você está fazendo uma falta de educação,
né? Porque se os caras têm ali o VHF, uma repetidora deles, aí fica uma coisa assim, sabe, muito invasiva. De repente os caras nem têm licença para isso, eles falam só entre as famílias, aí chega uma pessoa de fora. Porra, vai causar um constrangimento. Pergunta: qual que é o rádio que vocês utilizam? Eu utilizo o rádio tal. Você pode me perguntar, eu te falo qual que é a frequência que trabalha. Você poderia me dizer qual que é a frequência que vocês utilizam? Porque eu gostaria de comprar um rádio. Pergunta, né? Eu gostaria de comprar um rádio e poder me comunicar com vocês. É possível? Se eles te derem carta branca, chega junto, não vejo problema não. Mas pergunta, para não ultrapassar o limite do bom senso. Agora tem uma pergunta do Pedro, lá de Guiricema. Ô Pedrão, tem uma menina lá de Guiricema na minha sala, na faculdade. Gente boa pro caramba. Povo de Guiricema, um abraço, viu? Olha só, o Pedrão pergunta o seguinte: comprei um Takeabout e não consigo encontrar ninguém para conversar. Qual é o mesmo canal do PX? Olha só, Pedrão. A frequência do PX começa em 26965 e vai até 27855. Então, quando você for comprar um produto de rádio, transceptor, que transmite e que recebe, pede o cara para poder, o vendedor, para poder te mostrar o manual, ou busca o manual técnico dele na internet, para você ver qual que é a faixa de frequência de operação daquele produto, para que você possa, se você quiser a faixa do cidadão, ter um equipamento que atenda o espectro de 26965 a 27855, porque aí nesse meio tempo aqui, né, nessa faixinha de frequência, você vai ter os canais que você precisa para poder achar pessoas para conversar, entendeu? Porque tem gente para conversar e é muita gente para conversar. Só que se você tem um equipamento que não está na mesma frequência, você não vai escutar aquelas pessoas. É o mesmo caso do colega lá de Goiás, o Edivaldo. Ele quer escutar os clientes que ele tem lá. Ele é veterinário, ele faz inseminação artificial. Ele me mandou um e-mail elaborado. Ele trabalha com inseminação artificial. Ele me explicou qual que é a situação. Ele gostaria, às vezes, de tirar uma dúvida, questão de dosagem de peso. É coisa de boi, eu não entendo de boi, entendo de rádio. É a mesma dúvida dele, mais ou menos, né? Qual que é o equipamento? Vai depender da frequência que você vai utilizar. Então, antes de comprar, você já sabe que a frequência de 26965 a 27855, você tem que comprar um equipamento que esteja dentro desse espectro, beleza? O Heitor Canavarro, lá de Garanhuns, ele pergunta o seguinte: qual que é a melhor antena para estação móvel? Heitor, é o seguinte, depende da sua característica, né? Aqui em casa são 3 veículos. Eu tenho um veículo que eu estou direcionando ele para dia de campo. O que significa isso? Eu vou te mostrar. O veículo que eu estou fazendo para dia de campo é um Voyage, tá vendo? Eu utilizo uma Maria Mole da Hanover. Aqui ainda vai entrar uma antena de VHF. Dá para você ver qual que é a situação, tá vendo? Na minha Paraty eu utilizo uma antena descaracterizada da Steel Braz. E no Golzinho eu também utilizo uma antena da Steel, uma antena bobinada, tá vendo? E o que quer dizer isso? Quer dizer que a única estação que eu vou ter para poder fazer contatos a longa distância é a estação do Voyage, porque a antena Maria Mole é uma antena imbatível em todos os sentidos. Se você quer ter uma estação para poder falar longe, tem que ser com a antena Maria Mole. Não tem jeito, não adianta bater cabeça, não adianta. Na Paraty eu decidi colocar uma antena descaracterizada, porque eu ganhei essa antena lá da Steel. Eu era louco para poder fazer um teste nessa antena e ela funciona, mas ela funciona para utilização assim bem próxima, sabe? Você está fazendo uma viagem, por exemplo, de Juiz de Fora para praia, Cabo Frio, por exemplo, Rio de Janeiro. Aí você pega a 040, você vai escutar alguns comboios próximos ali num raio de 1,5 km, 2 km. Aí você pede oportunidade e vai conversando com o pessoal. É muito normal isso, na estrada. Mas contatos a longa distância, você tá aqui na estrada, falar com alguém lá em Garanhuns, lá no Nordeste, e desiste. Porque a antena bobinada não tem o poder da antena Maria Mole, nunca. No meu Gol, eu já tenho uma estação mais para dentro da cidade, entendeu? Eu falo mais local. Ah, mas a antena bobinada é boa na cidade? Em Juiz de Fora, é só morro. Se você mora num lugar que é só morro, a antena bobinada não funciona bem. Então o meu Gol, ele tem literalmente uma estação de enfeite, porque eu tenho um rádio 40 canais, tenho aquela antena e eu só falo com as pessoas aqui em Juiz de Fora numa situação assim,
muito de proximidade, entendeu? Então eu coloquei por desencargo de consciência, coloquei porque eu acho legalzinho, eu gosto, mas não é uma estação que funciona. A estação que funciona é a estação do Voyage. Gostem ou não as empresas de antena, o que funciona é a Maria Mole e Zé Fini. Agora continuar aqui com a pergunta. Eu vou colocar essas perguntas todas debaixo do vídeo, tá? Vou elencar aqui debaixo. Inclusive, se tiver com erro de grafia, não tem problema, eu vou colocar do jeito que eu recebo, tá bom? Heitor, obrigado. Valeu a sua participação. Tendo dúvida, pode chamar. Eu tô aí para poder ajudar vocês, tá bom? O Arthur, lá de BH, pergunta o seguinte: potência realmente faz diferença? O Arthur, se for um dia de campo, o que é um dia de campo? Você tá numa situação em que não tem propagação, não tem nada, e você só consegue contatos ponta a ponta, assim, por questão de localização. Se você tiver uma potência mínima de uns 50 watts, você é escutado, mas você não é escutado com níveis em decibéis, você é escutado, tá? É diferente de você chegar com um sinal, você vai conseguir ser escutado, mas depende muito da localização. Agora, a potência, ela é diferencial quando tem propagação e quando tem outras situações que eu vou explicar rapidinho. Porque quando tem propagação, ó, aqui em casa agora estamos com QRM de nível 7. É muita QRM, quer ver? Vou te mostrar o ruído aqui, ó. Deixa eu desligar o squelch, só para você sentir. Então, você tem que chegar para outra pessoa em outro estado do Brasil com sinal acima de 7, porque se a QRM dela tiver igual a minha, lascou. Se o seu rádio for um rádio original de 4 watinhos, você vai ter uma estaçãozinha de mentira, sabe? Aquelas estaçõezinhas que você tem, mano, que não funciona, que você fica igual um trouxa lá chamando. Então, é a mesma situação. Então, por isso que a potência ela é fundamental, por isso que a gente faz tanto serviço de melhoria em equipamento. Porque rádio original não chega para lado nenhum, porque o pessoal também não investe em antena, não investe em cabo, não investe em nada. O pessoal coloca tudo, concentra todas as forças no rádio. Tem que ter potência no rádio, mas você tem que ter manilha para poder soltar a pressão dessa água que você está aumentando no reservatório. Então você tem que investir no rádio, tem que investir na antena, tem que investir no cabo. Tem que ser uma coisa assim, super em conjunto, senão você vai estar se iludindo, se enganando. E o que mais as pessoas gostam é fazer isso, né? Se iludir e se enganar, tá bom? Qual que é uma segunda situação? Você está numa situação assim, a QRM está alta, está 7. Aí tem alguém modulando lá perto da Mercedes-Benz. De lá aqui dá uns 27, 28 km linha reta. Eu faço lá de bike, vou e volto, dá mais de 60. Mas em linha reta deve dar uns 27 km. Se tiver um QRM de 7, igual você viu aqui, e a pessoa estiver lá com rádio frouxo, ruim, a pessoa não chega. Não adianta, não chega. Agora, se o rádio tiver potência, aí chega, entendeu? O que vocês não podem esquecer é o seguinte: a estação móvel, ela funciona como uma antena L, tá? Tá lá Maria Mole para cima, que é o elemento irradiante, o elemento radial é o carro. Para onde você apontar ele, presta atenção nisso, tá? Isso aí era a manha que a gente fazia para caçar raposa, para poder achar as pessoas. Para onde você apontar ele é para onde o sinal vai e para onde vai receber melhor. A Maria Mole ela é omnidirecional, mas o elemento radial também ele direciona a recepção e a transmissão. Então você fica ligado nisso. Então não adianta você estar lá na Mercedes apontado para BH e querer falar comigo também aqui com 100 watts. Você está apontando a potência para fora e não para cá. Então tem que ter esse bom senso na hora de operar. Rádio é toda uma ciência que envolve a situação. Não é só colocar a antena, aumentar a potência de rádio, não. Você tem que ter o feeling, a sensibilidade e entender como que funciona esses pormenores. Tá bom? Um abraço aí, Arthur. Um abraço aí, galera de BH. O Pedro Campos, lá de Linhares, Espírito Santo. Rapaz, como que eu tenho amigos em Linhares. Sabemos que o PX é uma tecnologia ultrapassada. Sabendo isso não. Por que ainda insistir com isso? Pô, Pedro, por que insistir com isso? Você já pensou que tudo que você tem hoje te tornou escravo? Presta bem atenção. Se de hoje para amanhã acabar o WhatsApp, como é que você vai fazer? Eu, por exemplo, não uso mais telefone, não uso mais chamada telefônica. Já mandei cortar o telefone fixo. Não utilizo receber e transmitir ligações, porque o WhatsApp é muito menos invasivo. Já imaginou se te cortarem o WhatsApp? Eu não vou nem falar o Facebook, porque o Facebook está enchendo um saco de um montão de gente e eu concordo com isso.
Mas se te cortarem o WhatsApp, você vai ficar literalmente sem cueca. A sensação é de ficar sem roupa. Então, se te cortarem qualquer coisa que você hoje é dependente, você é literalmente dependente da tecnologia, como é que você vai fazer? Cara, a gente fica sem qualquer coisa, menos sem comida e sem comunicação. O rádio, ele é um meio de... Se você tiver numa situação de conforto na sua casa, no seu ar-condicionado, morando super bem, confortavelmente, talvez você não sinta realmente a necessidade da faixa do cidadão. Mas se você é um caminhoneiro que está na estrada, está a 200 quilômetros de algum lugar, 300 quilômetros de outro lugar, e não tem um telefone que funciona, não tem nada, você não tem o WhatsApp, a única coisa que você tem é o rádio. Então, se você passar mal, se você quiser falar com a sua família, como que eu vejo isso? Rapaz, isso aqui é uma coisa que me deixou muito triste. Tudo bem que é a evolução, mas me deixou muito triste. Foi essa migração das rádios AM para FM. A população ribeirinha que utiliza a EBC da Amazônia ficou literalmente na mão. Eu fiquei muito chateado, uma porque eu gosto da EBC, adorava escutar, os programas são excelentes, só que acabou. E a população ribeirinha que dependia daquilo porque ela não funciona no telefone celular, e eles também não conhecem a faixa de cidadão, que se conhecessem, eu acho que ia salvar vidas naquela situação, ficaram na mão. Então, pra gente que está na situação de conforto, que eu tenho aqui uma internet de 100 mega, que eu tenho água, que eu tenho luz, que eu tenho conforto, a gente ter acesso a conforto é diferente daqueles que não têm e precisam da faixa do cidadão. Então, eu acho que a faixa do cidadão, ela é importante pra caramba. Ela não é uma tecnologia obsoleta, ela é uma tecnologia que ela é tão atual quanto qualquer outra tecnologia. Só que a gente que tem o costume de migrar para outras tecnologias, porque é novo, tem uma novidade. Quando eu era criança, eu ia para casa de ônibus, da escola, eu ficava vendo assim, para poder puxar o sininho, para poder descer do ônibus, tem que puxar a cordinha. Quando trocaram a cordinha pelo botãozinho, eu ficava doido para poder apertar o botãozinho, porque é novo. A gente tem essa tendência de gostar do novo, de querer acelerar o desenvolvimento, e a gente às vezes quando olha para trás fala, poxa, aquele ônibus de puxar cordinha, ele tinha o assento de espuma, a janelinha a gente podia abrir, tudo bem, não era um ônibus turbo, não tinha tanto espaço, mas tinha conforto. Poxa, mas quando mudou para o ônibus mais novo, aquele que tem um botãozinho, os assentos não tem mais espuma, a janela ficou na parte de cima, o ar não vem mais no nosso rosto e as pessoas estão cada dia mais afastadas da gente. Como é que a gente pode definir que uma coisa é ultrapassada ou não, sendo que ela ainda existe, ela perpassa as gerações, ela foi dos meus avós, passou pelos meus tios, pelos meus pais, por mim. Minha filha estava outro dia que pegou no microfone aqui e falou assim, ô Corujinha, cadê você, Corujinha, que é um colega aqui de fora, e minha filha tem 3 anos, poxa. Sabe, eu acho que não tem nada que passou. Eu só acho que o que a gente põe nas coisas é uma impressão nossa. Porque há um tempo atrás eu fui no encontro do Araucária e eu vi um colega lá do Rio, que eu não vou citar nome, falar que o PX ele era como uma faixa. Não, como é que é? Era o Disque Amizade, o 145. Mas essa era a impressão que ele tinha. Eu não vou falar o nome dele, não. Essa era a impressão que ele tinha, porque era isso que ele buscava no PX. Uma forma de fazer amizade. A gente não busca só uma forma de fazer amizade. O ser humano precisa de falar. O ser humano precisa de exteriorizar, de colocar para fora as suas angústias, de fazer experimentos. Conhecer tantas pessoas que fabricam antenas, que fazem experimentos. As pessoas precisam disso, sabe? Não é... Por que precisa disso? Porque precisa descansar. Às vezes você tem... Você não viu o caso do rapaz ali, ó? Lá do Frederico, perdeu emprego? Não. O Frederico perdeu emprego. O cara perdeu emprego, aí fica numa situação de pressão, fica numa situação de angústia, porque não consegue pôr uma comida em casa, não consegue pagar uma escola para o filho, sabe? E a pessoa vive numa situação de angústia. O que a pessoa tem? Tem um rádio. Vamos fazer uma antena para dar uma desligada nisso aqui, e de repente ela descobre que fazer uma antena é uma forma de sobrevivência, porque ela vende a antena para alguém, compra um pacote de arroz, ela vai, ajuda uma pessoa a subir uma antena na torre, claro, com segurança, ganha um dinheirinho, pode pôr uma comida em casa. Você está entendendo? Eu acho que tudo é o que você espera daquilo que você está fazendo. Eu acho que é muito maior a sua expectativa do que a realidade como ela é de verdade. Porque o rádio, ele é o rádio, a antena é a antena. Aquilo vai ter a importância que você der para ela.
E é assim que funciona. Eu gosto muito de rádio, eu acho muito legal. Eu acho legal você ter a oportunidade de fazer amigos e descobrir figurinhas. Nossa, tem um cara falando num país tal, chegando a sinal de só ruído, e eu consegui falar com o cara. Tem gente que vibra com isso, tem gente que não vibra com isso. Tem gente que vibra de ouvir. Às vezes tem uma frequência que a conversa é boa, você fica ali só corujando. Por isso que eu tenho demanda aqui na automação, porque muita gente não fala, muita gente gosta de escutar. Então se preocupa com arrefecimento só num segundo momento. Você está entendendo? Eu acho que tudo depende muito da forma que você vê. Essa é a sua impressão. Se você acha que o rádio acabou, então o rádio para você acabou. Mas para a gente o rádio está vivo, tá legal, tá super interessante. Dia de campo vem aí, se Deus quiser, vai ser super legal. Legal também são os encontros. Eu sou muito pró-pessoa. Eu acho que o rádio sempre será o meio da gente se interar com as pessoas. E acho que isso aqui é interessante. Então vamos lá. A Mafalda, uma senhora, me mandou um e-mail muito interessante, dona Mafalda. Obrigado pela oportunidade de poder falar com a senhora. É o que seria o dia de campo de 11 metros. Dia de campo de 11 metros lá nos Estados Unidos é conhecido como Field Day. Eu acho que é isso mesmo. Eu não sei falar inglês não, tá, gente? Quem poderia explicar isso numa perspectiva norte-americana é o Clóvis. De repente, se ele quiser falar alguma coisa num vídeo, eu posso postar no próximo junto com o meu. Até Clóvis, tá aí o convite, tá bom, querido? Você pode participar e deve, eu gosto muito de você e você sabe muito bem disso. Só vou ficar muito puto contigo se você vier no Brasil e não vier aqui em casa, tá bom? Um dia de campo, é um dia que a gente treina formas de contato de emergência. São formas de contato para situações ruins. Suponhamos que aconteça vamos colocar, entre aspas, pegar leve. Aquele problema que teve lá em Teresópolis, enchente, inundação, às vezes você fica sem luz, sem água, sem comunicação, nessa hora que o rádio entra. Então, o que são esses treinamentos dia de campo? É você poder aproveitar para poder fazer experimentos com antena, experimentos de estação com boa localização geográfica. Nos 11 metros isso é muito mais complexo que na faixa de amador, porque nos 40 metros, por exemplo, você em qualquer lugar, você faz uma antena jogada no chão, ele funciona. O PX precisa de uma certa norma, sabe, para você poder fazer aquilo funcionar perfeitamente, porque senão não funciona, não fica legal, você não consegue falar com outras cidades adjacentes à sua. Então o dia de campo, ele nos 11 metros, a gente tem o objetivo de falar entre as cidades próximas, e eu já consegui falar 200 e tantos quilômetros aqui, ponta a ponta, com faixa de cidadão, sem botina, sem nada, com antena improvisada, com rádio, um rádio mais potente, mas com antena improvisada, com estação improvisada. E os testes que eu fiz foram assim de super valia. A gente conseguiu colocar isso no blog em forma de postagem, explicando para o pessoal. O próximo será muito mais bem elaborado. A pessoa que está à frente é um amigo nosso, o PY4 Ubá. Ele é da Polícia Rodoviária Federal aposentado. Foi ele que restabeleceu todas as comunicações em Guidoval quando aconteceu a emergência. Ele é o meu herói, gosto muito dele. Além de ser uma pessoa muito solícita e pronta, é um cara que, se você tiver uma dúvida, ele nunca vai hesitar em te ajudar, não vai deixar de te responder. Ele é uma pessoa super, super interessante, um cara que conhece muito da tecnologia, e ele está sempre encabeçando o dia de campo, porque é uma pessoa que eu sei que, se acontecer alguma situação muito alarmante aqui no Brasil, eu tenho certeza que ele tem condições plenas de estar à frente dessa situação e poder, com um projeto emergencial, resolver situações das quais eu não teria condições de fazer e outras pessoas não teriam condições de fazer. O Xavier é uma pessoa que eu gosto muito e está preparado para isso. Então é isso, é você subir no alto da montanha com equipamento na mochila, fazer antena com arame, usar acoplador, sem ter ponteiro, sem ter referência. É uma experiência. É uma experiência, e dessa vez eu faço questão que cada um narre a sua, para a gente poder fazer uma postagem super instrutiva, no sentido de poder orientar as pessoas. Entendeu, dona Mafalda? Muito prazer em falar com a senhora, muito obrigado pela oportunidade, pela dúvida. Qualquer coisa, se vocês quiserem, eu posso postar aqui debaixo também o e-mail do Xavier, se ele me permitir, e vocês podem entrar em contato com ele. Mas tem o nosso grupo Dia de Campo de 11 metros no WhatsApp. Eu gostaria de estender esse grupo para o Telegram, porque o WhatsApp está cheio de frescura e eu gostaria muito de um aplicativo que funcionasse melhor. E o Telegram, ele tem mostrado assim, ter uma autonomia
super independente em relação ao WhatsApp. Então eu vou estudar essa situação e eu vou postar aqui para vocês no dia a dia, no decorrer da semana, porque fica mais fácil todo mundo poder interagir, tirar as dúvidas e não sobrecarrega esse canal. Agora tem a pergunta do Edivânio, lá de Maceió, e a gente precisa de elaborar aqui um plano para que os colegas não pensem que eu sou o Google, entendeu? Porque o Google não vai te dar as respostas que eu estou elaborando para te dar, tá bom? Ele pergunta qual que é a diferença entre o Cobra 148 GTL e o Voyager VR94 e qual que é o melhor. O que você vai fazer? Você vai abrir duas páginas do Google e você vai colocar lá Cobra 148 especificações técnicas e na outra página Voyager VR94 especificações técnicas. E é você que vai ler e você que vai decidir qual que é o melhor a partir das informações que tiverem ali. Eu não estou aqui para poder fazer apologia a equipamentos, nem para poder formar a opinião das pessoas em qual que é o equipamento que você deve comprar. Eu só estou aqui para poder responder perguntas as quais o Google não tem condições de responder. Tá bom, Edivânio? É o Marcel, lá de Cabo Frio, terra boa, que eu adoro. Como é que é? Por que quando a gente começa no rádio a gente faz tanta burrada? Porque a gente não sabe. Eu acho que em tudo que a gente vai começar, a gente dá muita cabeçada. Quando eu comecei a andar de bicicleta, eu procurei uma loja. Aí eu fui na loja de um camarada que tinha aqui na Dona Silvéria. Quando eu cheguei lá, ele me olhou, eu sou gordo, eu sou grande. Ele falou, pô, você não pode pedalar não, cara, que você é muito pesado, bike nenhuma vai te aguentar e tal. Você imagina uma pessoa que sai de casa com dinheiro no bolso para poder comprar uma bicicleta, escuta uma baboseira dessa. Sendo que tem sim bicicleta que me aguenta, tanto que eu tenho até hoje. Aí eu falei, não existe nada para te atender não. E fui embora triste, sabe? Aí no outro dia eu fui aqui numa outra loja, na Terra Bike. Aí a menina que me atendeu foi muito direta. Ela falou, olha cara, você é grande, você é forte, você não pode comprar uma bike de segunda nem por resto, tem que ser uma coisa boa. Eu vou te indicar essa bicicleta aqui, ela é um pouco mais cara, mas ela tem uma relação que vai te dar conforto. Quando você começar a subir morro, até uma relação mais leve. E se você não tiver uma bike que te dá conforto assim de princípio, você vai desistir da bicicleta e vai ser mais uma coisa que você vai comprar e vai guardar em casa e não vai usar mais. Ela estava coberta de razão, porque no início eu sofri muito. Mas muito mesmo, de ferir a virilha, da cueca ficar com sangue, de sentir muita dor. Eu sou muito grande, eu estava com 170 quilos, pensa num cara com esse peso pedalando. Hoje eu viajo de bicicleta, sabe? Então, e eu tenho a mesma bike até hoje, eu só troquei a relação, coloquei uma relação ainda mais leve, que encareceu mais a bicicleta, mas é o que salvou minha vida, porque o meu diabetes está controlado e eu tô cada dia melhor por conta do esporte que eu faço. E a gente começa assim, com um pensamento burro, quando a gente vai numa loja, a gente é mal atendido, igual esse cara fez comigo, a gente sai de lá triste, insatisfeito, sabe, magoado com a vida, porque a gente fica se sentindo um lixo. Pô, eu sei que eu sou gordo, eu tô querendo melhorar, eu quero melhorar a minha vida. Eu tava com minha vista embaçada por causa da glicose, mais de 600 de glicose. Eu passei um período aí que eu tava muito mal, eu não sabia que eu tinha diabetes. E eu acho que a gente tem que ser bem instruído, sabe? E claro, eu fui numa bike mais cara, mas pergunta se eu me arrependi, porque eu tenho a bike até hoje, é a bike que eu uso. Eu sou muito grato por não só ter tido uma boa instrução na loja, que eu fui super bem atendido, como também ter acreditado na moça. E hoje eu entendo como que isso é importante, porque quando uma pessoa chega na minha e fala comigo, alemão, eu queria uma estação que funciona. Então tá, você vai comprar a antena tal, você vai comprar o rádio tal, você vai comprar o cabo tal, e a gente vai fazer isso. Nossa, a pessoa me liga depois, cara, eu falo todo dia, eu converso com todos os estados. É esse o feedback que eu tenho. Então, assim, a gente faz muita burrada no início quando a gente não escuta quem tem experiência. Mas tem muito aproveitador também, né? Então como é que a gente vai saber quem é que tem experiência e quem tá afim de tirar uma casquinha? Esse que é o problema. Então vamos lá agora pro Rafael lá de Londrina. Por que você gosta tanto do Alan 8001? O que ele tem de especial? O Alan 8001 é um bom rádio. Até o meu indicativo de chamada é o Alan 8001, PX4 Alpha 8001. Eu gosto muito, é um rádio que marcou época. Não é que ele é melhor do que qualquer outro rádio. É que para mim ele tem um marcador na minha memória que faz um diferencial louco, uma coisa muito íntima minha.
que eu guardo com muito carinho. Então eu tenho essa paixão pelo equipamento. Tenho o meu rádio, que é novinho, que eu restaurei todinho. Eu gosto do 8001 porque ele é fantástico, é um rádio bom, muito bom. Gosto do Hanover também, é o rádio que eu tenho aqui na estação, até porque ele é homologado, não tenho amolação, fiscalização. A gente tem que saber qual que é o terreno que a gente pisa, entendeu? Eu sou muito de não andar em terreno lamacento, eu gosto de pisar em chão firme. Gosto do 8001 porque é um rádio bom. Vamos lá então. Agora, o que é necessário fazer para participar do seu grupo? Essa é a pergunta final. É necessário você ter uma ocupação, porque no meu grupo ninguém fala mal de ninguém. Eu nunca ouvi alguém chegar ali falando mal de ninguém. Só teve uma pessoa, colega lá de BH, que tinha essa mania de falar mal das pessoas e ele não faz parte do grupo mais. Porque justamente por isso, porque eu acho que eu tenho as pessoas que eu gosto. Tem as pessoas que eu não gosto também. Só que as pessoas que eu não gosto, eu apago da minha memória, porque se eu não gosto, eu não gosto. Agora, se as pessoas que eu não gosto, elas estão constantemente fazendo parte do meu vocabulário, é porque eu tenho algum problema mal resolvido. Você está entendendo? Eu não fico perseguindo quem não gosta de mim e não fico perseguindo quem eu não gosto. Eu não gosto, eu esqueço. Se eu não gosto, para mim é invisível. E é assim que a gente tem que fazer. Porque senão não funciona. Então no meu grupo, é um grupo muito seleto. As pessoas que estão nele foram convidadas com muito carinho. Se a pessoa ela foi retirada do meu grupo, porque realmente ela não serve para poder conviver em sociedade. Ela realmente não serve para nada, vamos dizer assim. E se você quiser participar do meu grupo, você pode me pedir. E a gente vai trocando ideias. E é no convívio que eu vou ver como é que você é. Você não vai entrar no meu grupo de primeira não, porque o meu grupo tem muita gente boa, boa mesmo. Essas pessoas eu gosto demais da conta, eu faço questão de preservar, porque o mundo está muito escasso de gente boa, beleza? Um abraço para você que me acompanha. Se tiver alguma dúvida, o telefonezinho tá aqui na parte superior da tela. Me envie a sua pergunta. Não esquenta a cabeça, eu sempre vou fazer vídeos aqui respondendo. Mesmo que a pergunta às vezes seja um pouco invasiva, não tem problema não, tá? Eu decidi que eu vou responder, inclusive, as perguntas que eu já respondi em vídeos de anos anteriores. É porque o pessoal tem essa coisa de estar sempre pegando o vídeo mais atual, eles não assistem os que estão, que já foram respondidos. Então não tem problema não. Pode perguntar, todo dia chega alguém novo no rádio. As dúvidas são recorrentes e eu não vejo problema nenhum em te responder, beleza? Fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.